Parte 3º. Capítulo 14. O nascimento da Bodhicitta. Para nos orientarmos no caminho espiritual, precisamos de uma meta em direção à qual trabalhar, da mesma forma que uma flecha precisa de um alvo. Por meio da Bodhicitta, o passo seguinte de acesso à prática nas tradições do Mahayana e do Vajrayana, visamos atingir a iluminação para benefício dos outros seres a cada momento que praticamos. Essa é a melhor meta possível. A Bodhicitta constitui a base, o fundamento de tudo o que fazemos, semelhante à raiz de uma árvore medicinal cujos galhos, folhas e flores produzem todos os medicamentos que preservam a vida. A qualidade e a pureza da nossa prática depende do fato de a Bodhicitta permear cada um dos métodos que utilizamos. Com ela, tudo fica assegurado. Sem ela, nada funciona. É por essa razão que, desde a primeira vez que ouvimos os ensinamentos, dizem-nos para estabelecer a liberação de todos os seres como objetivo da nossa prática. Nós nos tornamos os recipientes apropriados para os ensinamentos espirituais e praticamos, transformando motivação autocentrada em uma atitude altruísta. A Bodhicitta tem 3 componentes: a compaixão pelo sofrimento de todos os seres, a aspiração de alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres, chamada de Bodhicitta da aspiração, e a participação ativa no caminho da liberação para conquistar tal meta, chamada de Bodhicitta da ação. A expressão Bodhicitta, em sânscrito, é traduzida para o tibetano como Djang Tube Sen. Djang significa a remoção dos obscurecimentos, Tube, a revelação de todas as qualidades perfeitas internas, e Sen, mente. Por meio da prática da Bodhicitta, purificamos os obscurecimentos e fortalecemos nossas qualidades positivas intrínsecas, revelando a mente iluminada. Os obscurecimentos da mente podem ser comparados ao barro que recobre um cristal que está enterrado há muito tempo. Se pegarmos o cristal coberto por aquelas crostas, parece uma pelota de barro. No entanto, suas qualidades essenciais não foram, de forma alguma, reduzidas, apenas ficaram obscurecidas. Se removermos o barro, o cristal ficará translúcido, e suas qualidades se tornarão aparentes. Do mesmo modo, ao purificar e remover os obscurecimentos da mente, revelamos nossa verdadeira natureza cristalina. Nós sempre buscamos por essa essência do lado de fora, embora ela se encontre em nosso interior. É como procurar por toda parte por um cavalo perdido, seguindo incontáveis pegadas pela floresta, e descobrir, por fim, que o cavalo estava no porão da nossa casa o tempo todo. A compaixão, o primeiro aspecto da Bodhicitta, também existe de forma intrínseca dentro de nós. Embora tenhamos naturalmente um bom coração, geralmente ele é bastante limitado. Por meio da prática, podemos expor e despertar nossa compaixão perfeita e ilimitada. Djang Tube Sen é, assim, tanto o método quanto o fruto da prática. Devido ao impulso da Bodhicitta, a essência da mente, que é como o sol, revela-se por completo, fazendo surgir espontaneamente e sem esforço benefícios para os outros, é como os reflexos do sol, que podem ser vistos em todos os recipientes que contenham água. Começamos a prática da remoção dos obscurecimentos da mente reduzindo nossa autoimportância e voltando nossa atenção para os outros. O hábito de nos focarmos em nós mesmos vem sendo reforçado há incontáveis vidas, razão pela qual estamos presos no Sansara. Os Budas eliminaram os pensamentos egoístas e comuns, cultivaram motivação altruísta e assim alcançaram a iluminação. O desenvolvimento desse tipo de motivação repousa sobre 4 pedras fundamentais, chamadas as 4 qualidades incomensuráveis. A primeira delas é a equanimidade, uma atitude de igualdade para com todos os seres. Se conseguirmos viver livres de preconceitos e tendenciosidades, sem fazer divisão em nossa mente entre amigos e inimigos, apreendemos a essência da existência e plantamos as sementes da felicidade e da liberdade para nós mesmos e para os outros. Agora, nosso amor e compaixão estendem-se apenas a certas pessoas, nossos familiares, amigos e entes queridos, mas não a alguém que consideramos um inimigo. Pode ser que não desejemos má sorte para pessoas desagradáveis ou perigosas, e ainda assim, pode ser difícil não nos regozijar quando algo de ruim acontece a elas. Nossa compaixão por uma criança doente pode vir, simplesmente, de nosso apego a ela.
Por meio da prática da equanimidade, cultivamos, do fundo do coração, uma atitude nobre de compaixão por todos os seres, sem distinção. Sem ter um coração puro, a prática permanecerá superficial, não entenderemos, de verdade, o propósito do Dharma. Desenvolvemos equanimidade, em primeiro lugar, dando-nos conta de que todos os seres, igualmente, desejam a felicidade. Ninguém quer sofrer. Em segundo lugar, contemplamos o fato de que todos os seres, em uma ou outra ocasião, ao longo de incontáveis vidas, já foram nossa própria mãe. Buda Shakyamuni, outros Budas e Bodhisattvas, que removeram o barro que encobria a natureza da mente e se tornaram oniscientes, ensinaram que não há um único ser que não tenha sido nosso pai ou nossa mãe. Isso é algo que também poderíamos perceber se purificássemos nossa mente. Cada ser, não importa quão antagônico a nós possa ser agora, já foi tão bondoso e importante para nós quanto nossos pais nesta vida. Uma pessoa que agora desempenha um papel aparentemente insignificante ou mesmo ameaçador em nosso drama pessoal, foi outrora amorosa e prestativa. A fim de apreciar essa bondade, precisamos reconhecer a enorme generosidade dos nossos pais. Antes de mais nada, eles nos deram de presente um corpo humano. Após a morte em nossa vida passada, nossa mente mergulhou no bardo, o estado intermediário amedrontador e caótico que há entre a morte e o próximo renascimento, e fomos jogados de um lado para outro, sem defesa, como uma pluma ao vento, sem qualquer ponto de apoio ou de referência estável, experimentando visões e sons terríveis. Por fim, encontramos segurança no ventre da nossa mãe, no momento da concepção. Daí em diante, ela nos carregou em seu corpo por 9 meses, suportando desconforto e talvez enfermidade para nos oferecer o nascimento humano. Quando estávamos indefesos no berço, nossa mãe nos dedicou cuidado e proteção para que pudéssemos crescer fortes e sadios. Se ela não tivesse nos alimentado, ou pedido a uma outra pessoa que o fizesse, com certeza teríamos morrido. Ela salvou nossa vida, quando crianças, vez após vez, protegendo-nos de cair, de comer coisas que nos deixariam doentes, de nos aproximar demais do fogo, da água, do trânsito. Ela nos deu de comer e de vestir, lavou-nos e manteve limpa a nossa casa. Pense o quanto teríamos que gastar agora para que alguém viesse limpar a casa ou cozinhar para nós. Hoje em dia, quando alguém nos oferece uma xícara de chá ou uma pequena coisa sem pedir pagamento, consideramos a pessoa imensamente bondosa. Essa bondade, porém, esmaece em comparação à generosidade da nossa mãe. Nossa capacidade de falar, de nos portar na sociedade e de conviver com os outros são dádivas de nossos pais. Em vez de nos comprazermos com nossa própria inteligência, deveríamos lembrar que houve um tempo em que não sabíamos dizer uma única palavra, em que não sabíamos nos alimentar, nos vestir e nos limpar. Palavra por palavra nossa mãe e nosso pai nos ensinaram a falar. Eles nos ajudaram a aprender a andar, a comer, a nos vestir. Eles foram nossos primeiros professores. Nesta e em incontáveis vidas passadas, os outros seres nos devotaram bondade por todos esses meios mundanos. Eles também têm uma importância essencial para nosso desenvolvimento espiritual, no sentido de que a liberação deles é a finalidade da nossa prática, o alicerce da nossa motivação altruísta, sem a qual não poderíamos alcançar a iluminação. Ponderando essas questões, começamos a experimentar uma profunda sensação de gratidão e adquirimos consciência da nossa dívida para com eles. Desse modo, ao cultivarmos equanimidade, reconhecemos que todos os seres foram nossas mães, em algum momento. Então cultivamos apreciação pela bondade que eles nos dedicaram e o desejo de oferecer retribuição. Dessa maneira, desenvolvemos uma motivação mais elevada, a de beneficiarmos todos os seres, não apenas de uma perspectiva temporária, mas fazendo isso por meio da mais perfeita forma de retribuição possível, alcançarmos a iluminação para podermos ajudar os outros a fazer o mesmo. Um aluno ocidental, certa vez, perguntou a um lama: "Eu tenho dificuldade em pensar que os seres, uma vez, foram minha mãe. A minha mãe nunca foi boa comigo. Nós tivemos um péssimo relacionamento. Então toda vez que eu me sento para meditar sobre Bodhicitta, penso na minha mãe e fico irritado e com raiva.
Será que eu posso simplesmente esquecer de pensar na minha mãe, por enquanto? O lama disse ao aluno que o objetivo era desenvolver compaixão por todos os seres, inclusive por nossa mãe, mas não importava a ordem em que isso fosse feito. Ele disse que no Tibete e na Índia as pessoas consideram a mãe a mais bondosa, a mais maravilhosa pessoa imaginável. Quando um principiante precisa de um acesso fácil para a prática, o professor usa os sentimentos ligados à mãe como base para se cultivar calor humano e compaixão pelos outros. O lama acrescentou: se você pensa que um método melhor para você é primeiro desenvolver compaixão por todos os outros seres e depois pela sua mãe, não há problema. O importante é, ao final, termos compaixão por todos os seres, inclusive nossa mãe. Por fim, reconhecemos a igualdade de todos os seres no sentido de que a natureza intrínseca de cada um deles, do menor inseto ao maior praticante detentor de sabedoria, é a pureza primordial. For quando passamos a compreender essa igualdade no sentido de que todos querem ser felizes, todos sofrem, todos nos dedicaram à bondade de um pai ou de uma mãe, todos possuem natureza búdica, geramos compaixão por todos eles, sem exceção. Reconhecemos sua situação trágica, embora apenas queiram ser felizes, por ignorância, criam as condições que perpetuam seu sofrimento. A própria compaixão, a aspiração de que o sofrimento venha a cessar, é a segunda qualidade incomensurável. Um potente antídoto para a autoimportância e o interesse próprio, a compaixão nos ajuda a liberar a curto prazo o foco implacável sobre nós mesmos e nossos problemas. Também é benéfica a longo prazo, pois mesmo 1 ou 2 minutos de compaixão que brote em nosso coração purificam quantidades imensas de karma. Como é que geramos compaixão? Começamos contemplando as dificuldades dos outros seres e, em seguida, colocamo-nos no lugar deles. Começamos com o sofrimento no reino humano, já que, a princípio, pode ser difícil contemplar a angústia dos seres nos demais reinos. Bom, contemplamos as dificuldades de 1 ou 2 pessoas que conhecemos e, lentamente, com a prática, ampliamos nosso foco para incluir mais e mais, até que o sofrimento de todos os seres tenha um significado verdadeiro para nós. Recordamo-nos da dor dessas pessoas de maneira tão vívida que podemos praticamente vê-las diante de nossos olhos. Imagine alguém próximo a você que esteja morrendo, talvez em um hospital, cercado por amigos e familiares. Quando o sofrimento dessa pessoa se tornar real para você, coloque-se no lugar dela. Seus amigos e familiares queridos estão chorando, implorando-lhe que não morra. O médico diz que lhe restam apenas uns poucos minutos de vida. A respiração vai ficando mais difícil, e você está aterrorizado. Você não sabe o que o espera. Tudo o que lhe é familiar, mesmo seu próprio corpo, terá que ser deixado para trás. Nem um tostão do dinheiro que você acumulou irá consigo, nem um único amigo ou parente irá atrás de você, por mais queridos que eles possam ser a você, ou você a eles. Ou, em vez de contemplar o infortúnio de uma pessoa conhecida, você poderia imaginar alguém que viva em um país assolado pela seca, onde famílias, mesmo aldeias inteiras, estejam morrendo de fome. Ponha-se no lugar daquela pessoa. Visualize-se entre os poucos familiares queridos que ainda não morreram, cuja vida se prolonga à beira da morte. Você sabe que também morrerá logo, simplesmente não resta nada para comer. Você se sente fraco demais para ajudar seus parentes que sobrevivem, e eles estão fracos demais para ajudá-lo. Vocês estão todos impotentes diante da morte. Você poderia imaginar alguém que morre na guerra e, em seguida, colocar-se no lugar dessa pessoa. Seu melhor amigo foi morto e está estirado ao seu lado, e você também está ferido, esvaindo-se em sangue, sem conseguir se mexer. Todos à sua volta estão morrendo ou ocupados demais para lhe dar atenção. Você se sente completamente só e aterrorizado. Você também pode contemplar a situação angustiante de uma pessoa idosa. Visualize uma situação em que seus próprios filhos, que você criou com tamanho cuidado por tantos anos, não queiram saber de ajudá-lo, sequer de ouvi-lo. Talvez estejam esperando ansiosamente por sua morte. Você não consegue mais cuidar de si mesmo, nem seus filhos cuidam de você.
Talvez você esteja solitário, em uma clínica de repouso, onde seus filhos o visitam apenas 1 ou 2 vezes por ano. Seus amigos não o respeitam mais, eles não o ouvem mais. Você gostaria de se movimentar, agir e falar como fazia quando era mais jovem, mas não tem mais forças para isso. Ao examinar cada uma dessas situações, um medo tremendo aparece. Nesse momento, pergunte-se: se eu sinto tanto medo assim, simplesmente ao contemplar esse sofrimento, como é que devem se sentir aqueles que realmente o vivenciam? Então pense no fato de que muitas pessoas, por todo o mundo, estão ferindo outras. Elas estão criando karma negativo que acabará por prejudicá-las e sequer percebem isso. Elas pensam que estão fazendo a coisa certa, mas estão apenas se destruindo. Quando você contempla dessa forma, do coração brotam intensamente a compaixão e a aspiração de ajudar tanto aqueles que estão atualmente sofrendo, quanto aqueles que estão plantando as sementes de sofrimento futuro. Reconheça sua boa sorte relativa e então assuma o compromisso de fazer tudo o que puder para criar benefícios. Você escutou os ensinamentos do Dharma e conta com alguns métodos para purificar as causas e condições do sofrimento. Todos esses seres, porém, que já lhe dedicaram a bondade de uma mãe, não contam com nada. Como isso é trágico! No budismo Mahayana, uma grande compaixão, uma compaixão equânime por todos os seres, amigos e inimigos, é crucial. Com esse alicerce sólido, mesmo que você não tente alcançar a iluminação, ela estará na palma da sua mão. Se, no entanto, você não cultiva a compaixão e é motivado apenas pelo desejo egoísta de escapar do sofrimento, não atingirá a meta última. A compaixão é realçada pela terceira qualidade incomensurável, um amor que se estende igualmente a todos. O amor é o desejo sincero de que cada ser vivencie tanto a causa quanto o fruto da felicidade temporária e da definitiva. Estabelecemos o compromisso de fazer todo o esforço, físico, verbal e mental para que isso venha a ocorrer. Quando nos empenhamos para levar felicidade aos outros, precisamos fazer isso com um coração puro. Se houver qualquer interesse próprio mesclado com nossos esforços, o insucesso irá nos levar ao arrependimento, e esse arrependimento anulará a virtude de nossas ações. Para nos ajudar a desenvolver a capacidade de manifestar amor puro e altruísta por todos os seres, há um método chamado meditação Tonglen. Começamos gerando compaixão com a contemplação da condição dolorosa em que vivem os demais seres. Então, quando respiramos, imaginamos que estamos inspirando o sofrimento e o karma negativo de todos os reinos da existência, sob a forma de uma luz preta. Quando expiramos, visualizamos que todo o nosso amor, alegria e boa fortuna se irradiam para os outros seres como uma luz branca. A princípio, você pode sentir relutância em praticar essa meditação, temendo que ela possa prejudicá-lo de algum modo. Se você tiver a intenção altruísta de ajudar os outros, porém, suas dúvidas desaparecerão, e a prática fará crescer suas qualidades positivas. Somente seu próprio medo pode prejudicá-lo, pois ele age como um ímã para a negatividade. Depois de praticar essa meditação intensamente com o coração puro, você começará a ver a si mesmo como um veículo para a felicidade dos outros. Não só seu amor e compaixão crescerão, como também você verificará que passou a ter menos pensamentos negativos, a cometer menos atos prejudiciais, o apego a seu próprio eu começará a se soltar, e seu karma será purificado. Em termos ideais, desenvolvemos a capacidade de amor que caracteriza a mente bodhicitta em uma medida tal que, sem temor, hesitação nem arrependimento, podemos dar ou fazer qualquer coisa para ajudar outra pessoa. Em muitas de suas vidas ao longo do caminho do Bodhisattva, Buda Shakyamuni entregou seu próprio corpo em benefício dos outros seres. Em uma determinada vida, ele era o filho do meio de um rei que tinha 3 filhos. Certo dia em que havia se perdido na floresta com seus 2 irmãos, ele se deparou com uma tigresa e seus 5 filhotes, que estavam morrendo de fome. A tigresa não conseguia mais se mover e não tinha leite para alimentar a ninhada. O príncipe pensou: quantas vezes, em minhas vidas passadas, eu tentei salvar a mim mesmo? Eu pensei apenas na minha própria segurança e morri vez após vez, sem beneficiar ninguém. Meu corpo é impermanente, de qualquer modo, não vai durar muito.
Se ele pode ter uso para essa tigresa e seus filhotes, que assim seja. Mandou seus irmãos para longe, à procura de frutas, e deitou-se ao lado da tigresa. Ela, porém, estava fraca demais para devorá-lo. Como não tinha uma faca, o príncipe quebrou um talo de bambu, abriu o pulso com ele e deixou o sangue pingar dentro da boca da tigresa. Depois cortou pedaços de sua carne e deu de comer a ela. À medida que a tigresa lentamente ia recuperando as forças, ele cada vez mais perdia as dele, porém não abrigava nenhum ressentimento. Dedicou a vida não apenas àquela mãe e seus filhotes, mas a todos os demais seres, e então morreu. Naquele momento, a mãe do menino teve um sonho no qual havia no céu 3 sóis, sendo que o do meio entrava em eclipse. Ela acordou sabendo que algo havia acontecido com seu filho do meio e testemunhou fenômenos extraordinários. A terra tremeu, uma chuva de flores caiu, música e hinos de louvor ecoaram. O cabelo e os ossos do príncipe foram colocados em uma estupa, um monumento à natureza da mente, em um local sagrado conhecido como Namo Buddha, no Nepal. Muitas pessoas, ainda hoje, conseguem grandes benefícios, purificando vastas quantidades de karma, ao circunambular essa estupa. A última das 4 qualidades incomensuráveis é o regozijo, a atitude de nos comprazermos com a felicidade dos outros. Sentimos regozijo com as bênçãos mundanas que os outros desfrutem, saúde, riqueza, relacionamentos maravilhosos, e com sua boa fortuna espiritual. Não permitimos que a inveja tome conta de nós, nem nos perguntamos, por que é que eles conseguem isso ou aquilo, e eu não? Em vez disso, formulamos a aspiração de que a felicidade deles seja duradoura e fazemos tudo o que está a nosso alcance para que isso aconteça. Ao nos regozijarmos com a virtude dos outros, criamos tanta virtude quanto eles. Do mesmo modo, se nos alegramos com a desventura de alguém, criamos tanta desvirtude quanto a pessoa que provocou essa desventura. No tempo de Buda Shakyamuni, 2 meninos estavam mendigando comida diante do palácio de um rei. O rei havia convidado Buda e seu séquito para almoçar, e uma refeição maravilhosa havia sido preparada. Um dos meninos pôs-se a pedir comida antes que fosse oferecida ao Buda. Ninguém lhe deu nada para comer, e ele ficou com muita raiva. Ele pensou: se eu fosse um rei, iria cortar a cabeça de Buda, a deste rei e a de todas as pessoas que o estão ajudando. O outro menino esperou até que Buda e o séquito houvessem se servido. Então pediu a comida que havia sobrado e recebeu tanto quanto conseguia comer. Ele pensou consigo: que rei maravilhoso! Que grande mérito ele criou ao convidar Buda para almoçar e ao demonstrar generosidade àqueles que são pobres como nós. Se eu fosse rei, ofereceria todas as minhas posses a Buda e também aos pobres. Depois do almoço, os meninos se separaram. O menino de bom coração pôs-se a caminhar, atravessou a fronteira e foi parar em um reino vizinho. Ele se deitou para dormir, protegido do calor pela sombra de uma árvore. Sem que soubesse, o rei daquela região havia morrido, e seus ministros estavam à procura de alguém que tivesse as qualidades e mérito para ser o novo rei. As pessoas da aldeia onde o menino dormia notaram que, ao longo do dia, embora o sol mudasse de posição no céu, a sombra nunca se movia de onde o menino se deitara. Julgando isso extraordinário, relataram o fato aos ministros. Quando receberam a notícia, os ministros ordenaram que o menino de bom coração fosse incluído entre os candidatos ao trono, que deveriam comparecer perante uma grande reunião de todos os súditos do rei. O novo rei seria escolhido por um elefante muito especial. No dia marcado, o elefante aproximou-se daquele menino pobre e maltrapilho, que estava bem no fundo do grupo de candidatos, ungiu sua cabeça com a água especial de um vaso, levantou-o com a tromba e colocou-o sobre o trono. Enquanto isso, o menino raivoso adormeceu no jardim do rei. Uma carroça que passava por perto se desgovernou e tombou sobre seu corpo, cortando-lhe o pescoço e matando-o. A princípio, a prática das 4 qualidades incomensuráveis requer esforço. Um a um, soltamos os nós que nos amarram, os venenos, enganos e ilusões da mente. A equanimidade reduz o orgulho, o regozijo reduz a inveja, a compaixão reduz o desejo, e o amor reduz a raiva e a aversão.
À medida que a raiva diminui, desponta a sabedoria semelhante ao espelho, à medida que o desejo diminui, desponta a sabedoria discriminativa, e assim por diante. À medida que a nossa prática amadurece e a sabedoria é revelada, as 4 qualidades incomensuráveis brotam naturalmente, sem esforço, assim como os raios de luz e o calor emanam do sol. Embora muitas pessoas pensem que podem reconhecer a sabedoria diretamente, isso não é tão fácil. Até que os nós comecem a se desatar, a sabedoria não será algo evidente. É por intermédio dos 4 portões, o amor, a compaixão, o regozijo e a equanimidade que podemos entrar na mandala da natureza da mente. Pergunta: podemos aceitar superficialmente que a motivação para a prática seja o benefício dos outros, mas, na verdade, queremos manter parte do benefício para nós mesmos e resolver nossos problemas? Qual é seu conselho? Resposta: precisamos entender as limitações de uma abordagem egocentrada para perceber que o foco em nós mesmos, profundamente arraigado, irá, no final das contas, impedir que alcancemos a liberação e a onisciência, que são necessárias para beneficiar os outros. Com essa compreensão, é possível começar a desenvolver uma motivação altruísta. É necessário tempo, paciência e diligência, mas, se meditarmos sobre a bodhicitta, muitas e muitas vezes, nossa motivação se modificará gradativamente. A maioria de nós começa com muito pouco altruísmo. Quanto mais praticamos e contemplamos os defeitos da motivação egoísta e os benefícios da motivação altruísta, mais a balança vai se inclinando, até que a preocupação em relação a nós mesmos passa a ser igual à preocupação com os outros. Quando nosso altruísmo se tornar predominante, chegaremos ao ponto em que não mais haverá preocupação em relação a nós mesmos, em que estaremos voltados somente para o bem-estar dos outros.